Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Tenho aqui comigo quem? A Leonor Rosas, que foi uma pessoa que eu encontrei assim nos meios sociais, como é habitual, os convidados, não é? O pessoal que eu vou encontrando assim um bocadinho por este mundo fora. E a Leonor surgiu de uma publicação de uma amiga que ela tem, que é a Raquel Vitorino, que a Raquel nem sequer deve saber quem é que eu sou, mas eu pela página do podcast vou seguindo pessoal que vai aparecendo, seja na Climaxim, seja em outras páginas. E no blog apareceu a Raquel e depois, pumba, apareceu a Leonor. Eu mandei mensagem à Raquel, a Raquel não me respondeu, a Raquel tem de responder, e depois mandei mensagem à Leonor, e a Leonor respondeu logo, mostrou-se super predisposta a gravar, e eu, olha, ótimo, então vamos lá convidá-la. Para vos apresentar quem é que é a Leonor tirou uma licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais e está agora a acabar o mestrado em Antropologia. Faz ativismo na área do feminismo, certo? E também integra as listas do Bloco. É verdade. Bloco de esquerda, ainda não há Bloco de direita. Nesse sentido, assim, o primeiro remate. Como é que tu entras na política? Como é que isto tudo se processou? Eu devo dizer que esta coisa da política sempre fez parte da minha vida. Não sei se consigo dizer que houve um momento em que entrei, porque desde muito nova que os meus pais sempre falaram muito de política em casa, os meus pais, a minha avó, os amigos deles, e o meu pai sempre teve uma militância política muito ativa, o que desde cedo me levou a interessar-me interessar-me por tudo o que se passava à minha volta. E desde cedo a minha casa me incutiram esta convicção de que tudo o que nós fazemos é político, ou seja, não há um eu político e um eu outra coisa qualquer, ou seja, todas as ações, todas as formas como nós nos comportamos e pensamos e até estamos na nossa vida profissional são políticas. E depois houve um momento em que eu decidi que estava na hora de tomar partido, de me começar a envolver em diferentes lutas, e foi daí também que veio a minha adesão ao Bloco de Esquerda. Mas, Leonor, porquê assumir uma bandeira? Ou seja, porquê assumir um único partido? Porque para mim faz sentido faz sentido pensar a militância integrada num partido político. Para outras pessoas não faz sentido. Há pessoas que se envolvem em movimentos sociais, até muita gente da nossa idade, e escolhe não pertencer a nenhum partido. Mas por um lado, porque o Bloco de Esquerda representava quase na totalidade todos os meus valores e todas as coisas que eu achava que eram precisas transformar, e continuo a achar que são precisas transformar na sociedade em que nós vivemos. Desde uma luta anticapitalista e socialista, passando por questões feministas, antirracistas, dos direitos LGBT, que no Bloco encontram uma força que não têm em mais lado nenhum. E para mim foi muito óbvio que seria aquele o sítio onde eu deveria estar. Na altura em que me inscrevi, era muito óbvio que queria estar num partido, porque me pareceu que é a forma de fazer a luta toda em todas as frentes e não só especificamente num ou outro ativismo. Claro, aliás, eu passei também por uma fase da minha vida e acredito que vamos todos continuar a passar por fases da nossa vida, não é? Porque a vida é uma constante fase em mudança. E na minha vida, neste curto espaço de tempo, 19 anos, já passei por anticapitalista, tanto como capitalista, sou vegetariano, mas digo que vou ser caçador, portanto, acredito que nós estamos em constante mutação de ideias, porque aliás não somos casados com as nossas ideias. Tu acreditas que vai haver assim algum momento na tua vida em que vais olhar para trás e vais ver, a Leonor era muito diferente daquilo que eu sou? Eu acho que é saudável nós olharmos sempre para trás e pensarmos que somos diferentes e crescermos e atualizarmos as nossas ideias. Aliás, faz sentido continuar sempre a pensar como é que as coisas que nós acreditamos como é que a nossa ideologia, a nossa forma de pensar se adapta às mutações da vida, ou seja, nós não podemos ficar, e eu acho muito isto, não é? Como uma militante de esquerda, socialista, eu penso, uma pessoa que queira transformar a sociedade não pode ficar parada, temos de avançar com ela, ir pensando as suas transformações. Agora, estou bastante convicta de que nunca vou olhar para trás e pensar que deixei de acreditar nas coisas que acredito. Isso parece-me que não. Porque há uma analogia que eu gosto de pensar quando olho para aquilo em que me devo focar na vida, que é, vamos imaginar que eu estou a conduzir e o tamanho do vidro que eu tenho à frente é comparativamente muito maior ao retrovisor que eu tenho, porque o retrovisor é sempre é sempre bastante menor, não é? É muito pequeno. E o objetivo na vida acho que é mesmo isso, é nós não esquecermos o passado, mas também não focar nele, nós temos de focar um bocado no futuro. Nesse sentido, tenho assim duas outras perguntas a nível pessoal.
Porque Força. eu próprio às vezes me sinto um bocado conflituoso dentro das minhas próprias ideias e daquilo que vou ouvindo de política e daquilo que é externo a mim e dentro da cidade, porque a ideia da política surge de uma ideia de polis, e polis é a cidade, é a ideia de uma convergência humana num único sítio. E é importante saírem estas questões que são a base para a essência humana. Porque é que tu, como estudante, lutas por direitos de trabalhadores? Ou lutas por direitos que se calhar nem sequer são teus? Não é? Bem, quer dizer, eu acho que, para começar, eu sou estudante hoje e vou ser trabalhadora amanhã. Mas, de qualquer forma, nós nunca... Quer dizer, eu acho que é profundamente egoísta uma pessoa fechar-se na sua bolha de privilégio e ignorar tudo o que está à sua volta. Ou seja... eu sou uma mulher, luto, por exemplo, por causas feministas porque me dizem muito, mas considero que a causa antirracista, que a causa LGBT, que os direitos dos animais, são tudo causas que são importantes para mim, o que não significa que eu... ou seja, eu não tenho de fazer parte... ou seja, eu não preciso de estar fechada numa bolha identitária para poder lutar pelas coisas. Eu luto por um projeto de uma sociedade mais justa, na qual eu me quero incluir e na qual eu quero ajudar, na qual eu quero contribuir com o que posso para construir essa sociedade mais justa. Isso, ou seja, eu nunca posso achar que uma sociedade mais justa é uma sociedade que será só justa para a pessoa que eu sou, para a Leonor Rosas, que é uma mulher, que é branca e que é portuguesa. Uma sociedade mais justa tem de ser para toda a gente e por isso gosto de estar no blog, porque acho que incluímos exatamente todas essas lutas, todos nós, e trazemos todas coisas diferentes porque representamos todas lutas diferentes. Sim, eu acredito que quando nós vemos o espectro político nós estamos a ver apenas pessoas diferentes com diferentes pontos de vista, porque acabamos todos por estar a olhar quase para os mesmos problemas, mas todos nós sugerimos soluções diferentes. Não sei, eu posso ser um bocado idílico na situação de ver a política assim, porque há sempre muito por detrás das cortinas e há sempre muito escrutínio que vai acontecendo em quem é que são as pessoas como pessoas, não pelos seus ideais. Mas quando nós falamos de vários seres humanos que estão sentados à volta da mesma mesa a discutir os mesmos problemas, mas a dar soluções diferentes, tu acreditas que vai haver uma altura na humanidade em que vamos estar realmente todos juntos? Todos juntos em que sentido? Ou seja, não há direita, não há esquerda, não há centro, não há identidades políticas, há um único corpo. Eu acho que isso existirão sempre, porque sempre houve identidades políticas. Nem sempre se pensou em esquerda e direita, ou seja, isso é uma coisa que vem da Revolução Francesa, quando na sala do jogo da Pela se sentam os mais progressistas à esquerda e os mais conservadores à direita, mas esta questão, e eu como marxista penso desta forma, nunca deixa de haver luta de classes, nunca deixa de haver uma classe dominante e uma classe dominada. E quer dizer, pensar num mundo em que isso deixaria de existir, é isso pelo qual eu luto, nós todos lutamos coletivamente na esquerda, na qual eu me insiro. Mas quer dizer, é um mundo em que é difícil de pensar, para lá caminhamos, acho que estaremos sempre a caminhar para lá, não sei se alguma vez diremos chegámos aqui ao mundo ideal, parou, podemos ir fazer outra coisa, acho que é uma coisa que está sempre em construção. Sim, sem dúvida, e eu aliás concordo muito com isso, no facto em que nós estamos a construir, porque se nós formos ver a sociedade que nós tínhamos há 100 anos, 150 anos, era uma coisa que nós hoje em dia não reconhecemos. Como jovens, então, as adversidades que se calhar os nossos avós passaram, então, num sistema que nem era o nosso sistema político, porque era uma ditadura, nós nem temos noção do que é que foi a vivência de algumas gerações. Eu acredito que a adversidade é necessária. Isto porque não acredito que haja uma utopia. Isto aqui são ideais pessoais, mesmo morais, uma bússola que eu acredito que tenho interiormente, que é mesmo o facto de é uma utopia criar um sistema perfeito. Não acredito que vai existir, porque aliás, se nós quisermos fazer um sistema perfeito, devíamos estar a tentar copiar mais a natureza e menos o homem, porque a natureza, eu acredito também um bocado como eu estou a estudar engenharia do ambiente, exatamente para também tentar ter noção do que é esta relação homem-natureza.
E eu vejo a natureza assim um bocado com um brilhozinho nos olhos, porque vejo uma coisa que está muito mais envolvida do que o homem. E o homem um dia há de acordar e há de perceber, epá, a natureza é que tinha razão. Neste sentido, há várias questões que é, nós precisamos de sofrimento para crescer. Para crescer um músculo ele tem de romper, para uma pessoa dar valor à companhia por vezes tem de passar por solidão, para uma pessoa dar valor ao ar quase que se tem de afogar. E eu não digo que em todas as situações seja preciso um sofrimento, ou seja preciso uma adversidade, mas tenho a certeza absoluta que o maior crescimento vem da adversidade, vem do passar por uma... Eu acho que essa linha de pensamento acaba por ser perigosa e eu não me revejo nela, porque acho que dá aso à ideia de que a pobreza é que cria a força nas pessoas para ultrapassarem as suas próprias condições materiais. Aí que tem uma dualidade moral. A questão é que isso não é verdade, porque o que nós vemos, quer dizer, quando olhamos para a sociedade e se estudarmos a sociedade em que vivemos, o que se vê é que a pobreza se reproduz ela própria e apenas raras exceções são capazes de sair de situações de pobreza. Uma geração de pais pobres, regra geral, vai ter filhos que continuam na pobreza. Sim. Isso não tem a ver com o facto de as pessoas terem tido uma vida fácil ou não terem capacidades ou o que quer que seja. Tem a ver com que quando há uma desigualdade estrutural, é muito difícil ultrapassá-la, e o mundo que eu imagino é um mundo em que as pessoas não têm de passar fome ou de dividir casa até aos 30 anos para poder estudar no ensino superior, para se poder dizer que passaram uma adversidade e ficaram muito melhores. Não, eu acho que o Estado Social existe para garantir que as pessoas têm um desenvolvimento pleno sem terem de passar por esse tipo de adversidades. E aliás, a nossa sociedade será melhor quanto menos pessoas viverem na pobreza e quanto mais pessoas conseguirem superá-la. Não, eu concordo nesse aspecto, mas há sempre a questão de os grandes com G grande mesmo, aqueles que mudaram o mundo, foram aqueles que vieram da pior situação possível. Os campeões do mundo em qualquer desporto têm sempre uma história muito triste. Os campeões do mundo em Portugal normalmente estudaram no desporto escolar, que só é possível por causa do investimento público na escola pública. Sim. Portanto, lá está o investimento público que permite a pessoas que muitas vezes estão em situações de pobreza e de exclusão social fazerem uma carreira desportiva e muitas vezes representarem-nos e ganharem aos mais altos níveis. Porquê? Porque houve um investimento público, neste caso no desporto escolar, que é muito importante, e nós vemos nos Jogos Olímpicos até agora o Jorge Fernandes, que ganhou o judo, disse, não tenho certeza se era este o nome dele, disse que Jorge Fonseca, exato, aprendeu no desporto escolar, foi o desporto escolar que lhe permitiu experimentar a modalidade. Sim. Não, e falando em Portugal, ou mesmo extrapolando para a humanidade inteira, ou se nós formos ver mesmo à cultura moderna, nós vemos aquelas histórias nos filmes que são um bocado idealizadas também para transparecer este ideal de que a adversidade é que traz a força, a adversidade é que traz a grandeza, não é? Também são projetadas dessa forma, mas eu até em termos pessoais sinto isso, ou seja, quando tu me dizes, pá, é verdade, mas podes estar a cometer uma falácia, podes estar a ir num sentido em que depois poderemos extrapolar isto para situações muito mais sérias, que é a pobreza, que é o passar fome, não é? Sim, mas eu acho que essa coisa da diversidade que nos é incutida, como estás a dizer, no cinema, na televisão, é exatamente uma forma de nos incutir em nós a ideia de que nós, ou seja, nós ultrapassamos a pobreza se quisermos, que parte do nosso espírito empreendedor deixar de ser pobres, quando na verdade o que se vê é que isso não é verdade, e a ideia da meritocracia, de que a pessoa pode ser pobre, mas se tiver mérito vai conseguir ultrapassar a situação, a realidade é que ela não existe sem Estado Social, ela não existe sem campanhas contra a pobreza, e que acho que esse mito está cada vez mais ultrapassado, até quando nós vemos a nossa geração, que é a geração mais bem preparada e mais bem qualificada, em empregos precários e sem capacidade de sequer arrendar uma casa aqui em Lisboa. Sim, e aliás, isto depois gera muitas questões dentro da minha cabeça e eu às vezes quase nenhuma consigo dizer como deve ser, porque depois começo aqui, enquanto nós estamos aqui a conversar e tudo, começo já a pensar em outras coisas mais à frente. Mas
eu não acredito que a solução seja só uma, ou seja, não acredito que sair da pobreza vá só caber ao Estado. Ou seja, sair de uma situação precária não vai só sair, não vai caber só à externalidade da pessoa, porque essa externalidade da pessoa também é feita por outras pessoas. Ou seja, acaba também por não representar uma entidade diferente dela própria, porque até a própria pessoa, quando está numa situação precária, está a votar em alguém que também é um humano. Ou seja, estar a pôr um humano a fazer decisões para outro humano, depois entra um bocado num remoinho. Neste sentido, uma questão a nível pessoal é: tu preferias melhorar a situação de 5.000 trabalhadores precários ou criar a tua própria empresa com 5.000 trabalhadores? Melhorar a situação de 5.000 trabalhadores precários, sem dúvida. E porquê? Porque, quer dizer, esta coisa do espírito empreendedor passa-me muito ao lado e, na verdade, acho que é uma grande falácia que por trás não tem mais do que privilégio de classe. E eu nunca seria dona de uma grande empresa. Quem é dono de uma grande empresa é regra geral, quem herdou. São aqueles que criam as condições precárias para os trabalhadores, são aqueles que lucram com o trabalho dos outros. Mas neste caso serias tu. Pois, mas a verdade é que eu nunca seria dona de uma grande empresa. Mas se lhe tirares o nome empresa, dona, ou não digo dona, mas gerente ou pessoa que lidera... Não, eu quando penso nestas questões da precariedade e quando nós refletimos acerca de direitos dos trabalhadores, temos de pensar de forma mais ampla, ou seja, eu não penso agora vou gerir esta empresa para melhorar os direitos das pessoas. Não, eu penso em legislação laboral que é importante fazer passar, é importante tirar a troika do nosso Código de Trabalho, é importante apostar novamente na contratação coletiva, que foi um dos maiores ataques dos últimos anos ao nosso Código de Trabalho, e precisamos de ter uma governação à esquerda que proteja estas pessoas que, aliás, durante a pandemia ficaram, muitas delas, muito desprotegidas. Portanto, é assim que eu coloco as coisas e nunca de uma forma hipotética, porque estas questões não são nada abstratas, são muito concretas sobre o que as condições materiais destas pessoas. Achas que consegues compreender quem queira criar empresas porque eu já estive numa fase da minha vida em que era completamente contra o capitalismo, ou o capitalismo sendo os empreendedores e os criadores de empresas e os grandes patrões e tudo isso. E agora estou numa fase em que estou um bocado nem tanto ao mar nem tanto à terra. Eu gostava de falar com os dois para entender os dois, e daí também surgiu, como eu estava a explicar, a ideia do podcast, de ter conversas, de perceber os dois lados e perceber, ok, mas quem estará por trás, não é? Porque eu vejo projetos a nascerem em Portugal de pessoal de uma aldeia que se junta para fazer uma marca de roupa super sustentável, com ideias de vamos empregar o pessoal da serra. A inovação e as pessoas juntarem-se e criarem, concretizarem as suas ideias não é o meu problema. O meu problema é a exploração e a precariedade. O meu problema é se, por exemplo, uma pessoa tem uma empresa em que paga miseravelmente aos seus trabalhadores. O meu problema é, por exemplo, o outsourcing que leva à subcontratação de pessoas hiper precárias, muitas vezes até em instituições do Estado. O meu problema não é uma pessoa criar e desenvolver as suas ideias, como é evidente. O meu problema é garantir que, para uma pessoa poder desenvolver uma ideia, não existam 50 a ser exploradas por essa ideia. E quanto à coisa de ouvir os dois lados, eu, na verdade, não quero, quando penso numa empresa em que os trabalhadores ganham o salário mínimo, que trabalham em péssimas condições, que vão para casa em transportes sobrelotados, atrasados e que pouco ou nenhum tempo têm para si próprios, tenho muito pouca vontade depois de ouvir o patrão que os explora dizendo: ai não, mas eu corro imenso risco enquanto ele vive na sua grande casa com o seu grande carro a extrair a mais-valia do trabalho das outras pessoas.
Tal como tenho muito pouca vontade de ouvir os dois lados de um racista e de uma pessoa vítima de racismo, ou de um misógino e de uma mulher, por exemplo. Eu entendo-te, e aliás, eu próprio penso um pouco também de acordo com aquilo que tu dizes, porque não vejo que a solução seja a exploração de pessoas. Aliás, acho que, e tenho a certeza que sou completamente contra a exploração do ser humano para proveito de um único, porque isso aí é um estado de poder no qual Portugal viveu e não é nada bom, não traz nada de bom. Passando a conversa para um lado que eu comentei com o meu irmão, porque o meu irmão, tal e qual como eu te disse, estou a ciência política, e eu disse, olha, consegui convidar a Leonor Rosas, ela aceitou logo, foi muito pronta a aceitar, e ele, a Leonor, a sério? Pá, eu não sei se tu o conheces, ele é o Bernardo Gouveia, tem o mesmo político que eu, e ele não tem assim identidade política, ou seja, ele não é de esquerda nem de direita, ele é um puro teórico, ele gosta de estudar, mas não se identifica com nada ao mesmo tempo. Espero não estar a mal representar o meu próprio irmão, porque se calhar ele até tem uma identidade política, apenas não é pública a ninguém, nem sequer a mim, que é o próprio irmão, não é? Nesse sentido, ele falou-me de uma coisa que é as causas estudantis. Tu foste presidente da associação de estudantes? Não fui. Não foste presidente? Não. Então foste o quê? Eu não tive na associação de estudantes da minha faculdade. Não tiveste? Não tive. Então explica melhor. Já fiz parte de algumas listas para a associação de estudantes da minha faculdade, mas nunca ganhámos as eleições. Okay. Como é que é então fazer parte de uma lista e não ganhar? Ou seja, sentiste que conseguiste meter lá alguma das... Faz parte do processo democrático. O Bloco de Esquerda também não ganhou as eleições. Não, acho que é sempre importante, ou seja, nós organizávamos várias listas com eu, colegas, pessoas que eram do Bloco, outras que não eram, pessoas que se queriam envolver na vida política na universidade e que partilhavam um espectro de valores, ou seja, a luta contra a propina, por um ensino público, gratuito, democrático, contra o RGES, contra a Universidade de Fundação, e que depois partilhávamos outras causas, como pensar numa universidade que fosse feminista, antirracista, a descolonização curricular, e fomos juntando, organizámos atividades, até fora dos momentos de campanha eleitoral chegámos a organizar um coletivo de estudantes, a ter algumas atividades, a organizarmos para ir a manifestações que achávamos importantes e, quer dizer, eu acho que foi uma experiência ótima e muito enriquecedora para mim e pronto, foi assim, acho que foi das coisas mais importantes da minha passagem pela universidade, foi conhecer e aprender com outras pessoas que também não se resignavam com o estado do ensino superior em Portugal. Claro. Não achas que uma das formas de vencer o mal, e isto aqui é uma das estratégias militares mais comuns, é a integração? Ou seja, nós podemos integrar o dark side e fazer quase como se fosse uma estratégia a partir do de dentro. Isto seria entrar numa lista que não fosse de esquerda ou nem fosse de direita, uma lista neutra. Eu acho que a neutralidade nunca existe. Sim, mas lutar por dentro de uma lista, ou seja, uma lista em que houvesse pessoal misto. E quando não, isso nunca nos pareceu fazer sentido, porque é que vamos fazer uma lista com pessoas que não têm um mínimo comum, um mínimo denominador comum. Ou seja, nós aceitávamos fazer... quer dizer, eu fiz parte de listas com muitas pessoas diferentes, com certeza que nunca concordámos em tudo e ainda bem, mas que havia sempre esse denominador comum que eu já mencionei. E acho que, para começar, eu acho que não há listas neutras. E uma lista que não seja por um ensino público, gratuito, democrático, uma lista que não seja feminista e antirracista, é necessariamente o contrário, ou seja, não pode estar em cima do muro. Uma lista que não é contra as propinas é a favor das propinas e logo para mim não quer ter nada a ver com isso. Porque a nossa luta pelo ensino superior era e continua a ser o fim das propinas, entre muitas outras coisas. Por isso não fazia sentido, nós não queríamos estar na Associação de Estudantes só por estar, ou seja, eu acho que uma pessoa que pensa estas causas e pensa estas questões e quer ver um ensino superior diferente, não quer lá chegar só para dizer que está lá, ficha, gosta da Associação de Estudantes. Não, queremos estar com um coletivo que seja capaz de transformar. Sim.
Eu acredito nisso porque eu próprio, dentro dos círculos que pertenço, tal e qual como já te falei, e disse, pertenço aos escuteiros, que é uma associação católica, faço parte de um movimento, um único corpo, que é o Corpo Nacional de Escutas, e sinto que faço parte de uma família de 70 mil pessoas a nível nacional que luta por uma única coisa, que é seguir o ideal que BP nos propôs, que é pôr os jovens a serem educados pela natureza, de uma forma não formal. Ou seja, levar os miúdos a acampar. Não sei se já passaste por alguma vez por uma experiência dessas. Ou seja, Não, eu não fui escoteira. não vou escrever, mas já acampaste e... Já acampei. Já acampaste, ok. Então não está assim tão longe de ser escoteira, porque quem acampa já é quase escoteira. Nesse sentido, sinto também que eu próprio pertenço a um corpo, e se me fizessem a pergunta ao contrário, ou seja, a pergunta que eu te fiz de serias capaz de descozer a bandeira, de entrar e tentar mudar um pouco por dentro, ir para dentro das assembleias dele e falar com eles, era o mesmo que estar a perguntar a mim: Francisco, eras capaz de tirar o teu uniforme, tirar a tua farda, entrar noutra associação completamente diferente e tentar conduzi-los para outro sítio? Não era. Não era porque acredito naquilo que acredito, sigo os ideais que sigo e sou quem sou, não é? E seria um pouco estar a ir contra aquilo quase que a minha espinha diz que eu sou e que eu acredito, não é? Nesse sentido, há uma coisa que eu tenho, mas que à volta não vejo muito, que é a curiosidade. E eu acredito que todos nós, como seres humanos, somos curiosos por natureza, mas não acredito que todos tenham a curiosidade política, ou seja, perceber o que é que se passa à volta deles e tudo isso. Que conselhos é que tu darias a uma pessoa que tem curiosidade em muitas áreas da sua vida, seja, eu gosto imenso de música, ou eu gosto imenso de teatro, mas política não, porque aquilo é o maior espetáculo que existe? Bem, eu acho que, para começar, para as pessoas que têm interesse em saber mais sobre política, primeiro, eu digo sempre isto, que é que tudo na nossa vida é político, e para que se uma pessoa começar a pensar assim, começa a interessar-se de outra forma, porque eu não gosto nada da ideia que muitas vezes é veiculada de que a política é o Parlamento, a política são os gajos de fato a fazer não sei o quê, não sei aonde. Não, a política é eu chegar ao fim do mês e já ter pago a renda, a propina, a conta do supermercado e pensar, isto está a ficar um bocado apertado. A política é eu agora ter um passe metropolitano que é mais barato. Tudo isto é política. E quer dizer que as pessoas procurem informar-se, uma pessoa que tenha curiosidade, que vá ler os sites dos partidos, que procure as redes sociais. Hoje em dia têm muita informação, os partidos têm todos os seus programas, as suas propostas disponíveis online, e acho que muitas vezes há esse desafio até para nós e para nós que estamos envolvidos partidariamente, que é fazer as nossas ideias chegar a mais gente e cada vez, pelo menos falando do ponto de vista da minha experiência no blog, tentamos inovar cada vez mais, trazer coisas novas, chegar a cada vez mais pessoas. É claro que é uma tarefa difícil e conseguir chegar a estas novas gerações de forma mais apelativa, passar a nossa mensagem, mostrar porque é que nós fazemos falta, e acho que uma pessoa que esteja interessada tem muita... Ou seja, que esteja curiosa, mas ainda não interessada, talvez, tem muita informação à sua disposição hoje em dia. É só pegar e começar a puxar e meter conversa com as pessoas. Se alguém, já me aconteceu pessoas virem falar comigo com algumas dúvidas ou questões sobre o blog, eu, regra geral, se vir as mensagens, respondo sempre, porque acho muito importante que as pessoas participem. Não é? Eu vejo, infelizmente, um fenómeno no meu dia-a-dia com quem eu convivo, seja na escola, seja nos escuteiros, seja na universidade, seja onde quer que seja, que é, às vezes nós não estamos predispostos a ouvir o outro lado, e isso é muito mau, porque tenho amigos meus que são de direita e não estão prontos para ouvir a esquerda e acham que o bloco de esquerda é a maior estupidez que existe, e vejo exatamente o contrário, que é o pessoal de esquerda, o pessoal do bloco, o pessoal do PC, que diz o mesmo da direita. E isso a mim, como pessoa, faz muita confusão, que é como é que nós não estamos predispostos a ouvir o outro, ou a tentar compreender, ou até mesmo ouvir a ideia, perceber de onde é que aquela pessoa vem, o porquê daquela pessoa pensar assim, porque às vezes pode ser uma pessoa que tem uma muito boa intenção no coração. E eu acredito que não hajam assim tantas más pessoas no mundo, acredito que quase todos
estamos a tentar deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontramos. E isto talvez seja eu, que sou um bocado estúpido ainda, ou ainda tenho assim uma nuvem de ignorância, ou o véu da ignorância sobre mim, que é da juventude, que é o facto de acreditar que há muita gente boa neste mundo. E de toda a gente que eu conheci, Leonor, na minha vida, muito pouca gente eu posso dizer, não, esta pessoa era má. Não, esta pessoa tem mesmo muitas coisas más no coração. E conheço muita gente de muitos sítios e muita gente de muitos partidos, e felizmente acredito que todos queiram ver um mundo um bocadinho melhor. O que é que tu dirias a um jovem que não está predisposto a ouvir o outro? Bem, primeiro para começar, eu acho que de facto tens uma atitude muito positiva, com a qual eu não posso concordar inteiramente, porque eu acho que há pessoas que se envolvem na vida política pelos piores motivos possíveis. Há pessoas que se envolvem por motivos egoístas e há pessoas ainda que se envolvem por motivos preconceituosos, racistas, xenófobos, pessoas que querem combater o progresso, pessoas que apresentam programas políticos que atacam contra os direitos humanos mais básicos. Infelizmente, a verdade é que nós olhamos para o mundo hoje em dia e vemos pessoas como o Trump, felizmente perdeu as eleições, mas como o Bolsonaro, que ainda está no poder, e agora olhamos para as eleições presidenciais em França, que também serão em 2022, e, quer dizer, são partidos políticos, são pessoas com largas bases de apoio, que têm programas que atentam contra direitos fundamentais, contra coisas que nós achávamos que se calhar ingenuamente que estavam conquistadas, e eu não tenho nada para debater, nem quero debater com uma pessoa que me diga que um imigrante não é um humano da mesma forma que eu sou, ou que uma mulher não pode ou não deve receber o mesmo salário do que um homem. Isto para mim é uma linha que eu traço de forma absoluta, não tenho nenhum interesse em debater com esse tipo de pessoas, e acho até errado que até um certo ponto que se dê plataforma quando não é preciso dá-la. Portanto, não acho que toda a gente queira fazer do mundo um lugar melhor, até porque há muitos, o que não faltam aí são grandes representantes, pessoas que estão na política, então nos Estados Unidos nós olhamos muito para isso, pessoas que estão na política como representantes das grandes empresas multinacionais, dos grandes negócios que travam... Ou mesmo que não sejam representantes, até que podem ser pagos por eles. Sim, claro, isso, que travam, por exemplo, o Green New Deal, porque são representantes de grandes empresas petrolíferas, grandes empresas dos setores que lucram com destruir o nosso planeta. E, dito isto, acho que há sempre um limite para esse diálogo, que é o da tolerância. Dentro do campo da democracia, sim senhor, há debate, há troca de ideias, há pessoas com as quais eu nunca vou concordar na vida, mas se estou disponível e aberta para debater com as pessoas com as quais partilho uma base mínima, que são os direitos humanos. Eu acho que isso, honestamente, isto aqui parte um bocado da minha experiência, poderá ser um poço muito fundo, porque nós não estarmos predispostos a falar com um extremo político poderá vir a criar quase um problema. Eu entendo e aliás partilho, porque eu próprio não tenho a capacidade ou a coragem quase às vezes de ir falar com esse extremo político, não apoio de todo a extrema-direita, da mesma forma que às vezes estou um bocado de pé atrás ao ir falar com a extrema-esquerda. Isto parte de eu próprio, dos meus medos, dos meus receios, mas aquilo que eu acredito que seja o correto é tentar pôr o pessoal todo à volta de uma mesa, porque uma família que esteja despedaçada, um mundo que esteja despedaçado, só conseguirá ir para a frente quando, e eu acredito nisso, se juntarem todos à mesa para falar. Há uma frase que eu acho muito engraçada e verdadeira, que é: quando está um fascista sentado à mesa com 9 pessoas, estão 10 fascistas sentados à mesa. Porque o nós aceitarmos que no espaço da nossa democracia estejam as pessoas que são contra ela, põe em risco a nossa democracia. Acho que não podemos ter tolerância para quem é intolerante.
não acho que nos acrescente nada aceitar debater com essas pessoas, que são as pessoas cujo discurso está a ser cada vez mais naturalizado, coisas que nós pensávamos que nunca íamos ouvir, ouvimos a serem ditas por líderes políticos, não só em Portugal, mas, como eu estava a dizer, um pouco por toda a Europa e por todo o mundo, e acho que é preciso uma luta muito, muito forte contra essas pessoas, sem diálogos e sem tréguas, porque não é uma questão de... Nós não estamos num clube de debate a trocar ideias sobre assuntos, nós estamos a discutir a vida das pessoas, as nossas vidas, as vidas das pessoas que são postas em risco por estas políticas, e aí acho que não pode haver qualquer diálogo. Eu entendo e acima de tudo acho que respeito mesmo de onde vens e a maneira como pensas. Não concordo com certas coisas, mas isso também são os meus próprios ideais também, claro. Às vezes um pouco como cristão, porque acredito na ideia de perdão e acredito que haja um ideal universal que é o amor, e acredito que nós fomos postos na vida uns dos outros por alguma razão. E sou uma pessoa que nasceu de uma forma e hoje em dia é o completo oposto, porque acredito que a vida nos vai dando as oportunidades que dá por alguma razão. Nesse sentido, às vezes faz-te impressão os jovens não abraçarem as oportunidades que têm? Quer dizer, oportunidades em que sentido? Oportunidades em que sentido? Por exemplo, nós estamos na universidade e às vezes temos um professor super interessante e não nos damos ao trabalho de ir fazer-lhe perguntas ou o que quer que seja. Eu estou a falar, agora vou pegar a mim próprio a título de exemplo, porque é o melhor exemplo que eu conheço. Eu tinha uma dificuldade, tinha um problema na minha vida e tentei construir uma solução, e neste caso foi o podcast. E queria falar com aquelas pessoas que eu admirava, ou mesmo que me intrigavam, ou queria perceber um bocadinho melhor aquela pessoa, ou queria ter uma conversa com aquela pessoa, e queria ter um sítio onde eu pudesse fazer. Nesse sentido criei o podcast. E também surgiu de forma a eu conseguir partilhar com os outros as conversas que eu fui tendo ao longo de anos e anos, e fizeram com que eu fosse a pessoa que sou e também aquilo em que eu acredito, e também explicar às pessoas que, para eu ser o Francisco Gouveia, eu tenho de ouvir toda a gente, ou tenho de tentar ouvir um bocadinho de todos para perceber de onde é que toda a gente vem, o que é que cada pessoa pensa, porque se nós nunca tentarmos ouvir o outro, cada vez menos pessoas podemos ouvir e mais reta vai ser a nossa vista e mais difícil vai ser orientar-nos, porque ser um cavalo com palas a andar na vida ou quase com coisas a tapar os ouvidos é muito difícil para nos orientarmos. E eu sentia-me isso, eu sentia que às vezes estava a caminhar num único sentido, mas não estava predisposto a ouvir o meu amigo Tiago, ou não queria ouvir o Rodrigo da esquerda, não queria ouvir ninguém, e acreditava naquilo que acreditava e ia sempre em frente, e obriguei-me, porque senti esta necessidade e senti quase este chamamento interior, e isto agora, desculpa lá eu estar a puxar para tantas coisas assim interiores e espirituais, porque acredito que a religião é uma estrutura posta na espiritualidade. Eu não quero que tu me entendas como um religioso, quero que tu me entendas como uma pessoa espiritual, ou seja, eu acredito que em certas cenas. Nesse sentido, criei esta oportunidade de nos pôr todos à volta de uma mesa, de tentar compreender o outro, e por vezes também para convidar as pessoas em que eu tinha interesse. Nesse sentido, pergunto-te isso, ou seja, os jovens às vezes não veem as oportunidades que têm à sua volta. Eu vi que havia pessoas muito interessantes à minha volta, tinha professores brutais que têm doutoramentos mas estão no liceu. O que é que eles estão ali a fazer? Não é? Ou são pessoas que... Então, mas porquê é que uma pessoa... Provavelmente estão aí porque há uma grande falta de vagas e de contratação no ensino superior. Ou não, ou podem mesmo querer estar lá, porque... Mas o objetivo é... Eu vou ter uma conversa com eles para entender quem é que eles são, porque eles estarem ali, se é esse o problema ou se é essa a paixão deles, não é? Porque eu posso olhar para a minha professora de português de 12º ano, saber que ela todos os domingos ia para a Gulbenkian, para o jardim ler, e de segunda-feira de manhã chegava de rastro a dizer: epá, ontem soube-me bem, soube-me pela vida, mas não comi nada o dia todo, não é? E quando nós ouvíamos a frase, nós só ouvíamos aquela frase, nós pensávamos: epá, coitada, a senhora não tem comida, mas não, depois ela dizia: não, eu apaixonei-me por um livro e fiquei sentada a tarde toda, não é?
Portanto, nós às vezes ouvimos uma coisa, mas não sabemos a explicação por detrás. Nesse sentido, eu como jovem procurei isso, mas o quão importante tu achas que é um jovem procurar isso? Ou seja, procurar as oportunidades que tem à volta deles como pessoas. As pessoas são oportunidades. Nós temos sempre a oportunidade de dizer um olá a alguém, ligar ao nosso avô ou à nossa avó e dizer, olha, está tudo bem, olha, jantaste, olha, não jantaste, não é? Quão importante será isso para um jovem? Não, eu acho que o colocaste bem. Todos os contactos e todas as pessoas que nós conhecemos encerram histórias de vida diferentes, memórias diferentes, e recolher essas memórias e pensarmos na sociedade como um corpo construído por tantas memórias diferentes é uma coisa muito interessante, e do ponto de vista em que falas também de prestar atenção às pessoas à nossa volta, especialmente agora em tempos que nós vivemos tão difíceis de confinamento e tudo mais, foi sempre muito importante esse contacto entre pessoas. Quando é que na tua adolescência tu sentiste que tinhas encontrado o teu grupo? Ou seja, houve ali algum momento em que tu pensaste, epá, afinal não sou a única a pensar assim? Sim, acho que continuo a encontrar pessoas novas, encontrar em lutas diferentes e ativismos diferentes muitas pessoas que pensam como eu, e que olham para a vida da mesma forma que eu, e acho que isso é sempre muito, muito gratificante. Eu tive uma experiência na minha vida, foi quando tinha mudado de escola, ou seja, fui para o Liceu Camões e vinha daqui, da Nuno Gonçalves, e quando entrei no Liceu Camões vi uma realidade completamente diferente, mas vi um habitat ao qual eu pertencia, que é um habitat que não tem identificação, ou seja, não há ali ninguém que seja igual um ao outro. Não sei se tu tens convivência com o Liceu Camões, eu não cheguei a investigar onde é que tinhas estudado no teu secundário ou não, mas o Liceu Camões é ali uma encruzilhada de culturas, e eu ali senti-me em casa porque ali não havia ninguém em casa. Não sei se me estou a fazer entender, porque ali eu sentia que não tinha nenhum rótulo, ali eu sentia que não era parte de um corpo de uma escola, que tínhamos andado todos fardados, não, cada um vestia o que lhe apetecia, cada um fazia o que lhe apetecia no intervalo. Eu era aquele que tanto jogava matraquilhos, como me sentava a jogar xadrez, como jogava basquete, como ia para a horta, ou seja, dava para fazer tanta coisa que nem todos faziam o mesmo, não é? Eu não sei se tu tiveste este momento em que houve um grupo com o qual tu te apaixonaste e pá, são as amigas com quem tu ficaste, ou são os amigos com quem tu ficaste, e ainda hoje são... Felizmente tenho amigos com quem fiquei, sim. E o quão importante é isso agora, passados tantos anos, não é? Porque, claro que não é tantos anos em que estou a falar com uma pessoa que tem 70, mas já passaram alguns, e o quão importante é esta fase da nossa vida em que nós percebemos, pá, há pessoas à nossa volta com interesses semelhantes, há um grupo com quem eu gosto de estar, não é? E como é que é falar de política neste grupo? Como é que é nós às vezes percebermos, e não sei se tu tiveste alguma vez esta experiência, mas estou de certo que sim, porque pelo menos eu já tive inúmeras vezes, que é, eu dou-me muito bem com uma pessoa e de repente, pumba, entra a política e estraga tudo. Não. Estraga tudo para o lado bom ou estraga tudo para o lado mau. Bem, isso comigo não costuma acontecer assim, porque a primeira conversa é sempre essa. Ok. Já não existe na minha vida há muitos anos não falar com uma pessoa sobre política. A sério? Mas E, já aconteceu... Eu não posso ficar muito mais tempo à conversa. Ok, sem problema. Assim, para o último remate, o quão importante é os jovens participarem no associativismo em termos universitários? Eu acho que é central, que é uma questão muito importante, para começar porque o associativismo universitário tem historicamente em Portugal teve um papel central no combate à ditadura, nos anos 60, com as crises académicas de 62, 69, e depois no início da década de 70 com o combate contra a guerra, as manifestações contra a guerra colonial, e teve um papel muito importante no desgaste do regime e na formação de uma geração antifascista e democrata. Muitas dessas pessoas que participaram nessas crises académicas
muitos desses rostos nós depois viemos a conhecer da vida política ativa e tudo mais, mas foram muito importantes para desgastar o regime e para mostrar que os estudantes estavam insurretos, não aceitavam. E depois, mais tarde, as associações de estudantes, e aliás, uma questão muito importante do combate à ditadura do Estado Novo era exatamente a liberdade das associações de estudantes, porque o que acontecia frequentemente era a PIDE deitar abaixo, aparecer no dia das eleições e acabar com as eleições livres para as associações de estudantes e impor associações de estudantes próximas do regime. E então eu acho que a disputa eleitoral é uma coisa que nas universidades é uma coisa muito importante, porque foi uma coisa que foi difícil de ganhar. E depois, por exemplo, nos anos 90, quando vieram as propinas, as associações de estudantes mobilizaram-se e mobilizaram os estudantes em força em manifestações muito grandes e muito impressionantes contra as propinas, que infelizmente cá continuam, mas enfim, a luta não se faz só para ganhar, faz-se também para construir um movimento. E assim foi, e hoje em dia nós vemos que as associações de estudantes continuam a ter um papel importante, por exemplo, agora nestas questões relacionadas com as mobilizações climáticas, muitas delas foram orgânicas e não diretamente de associações, mas vemos que os jovens se querem envolver, querem participar, e quem dizem associações de estudantes dizem movimentos sociais, em grupos com os quais se identifiquem, em organizações não governamentais, o que seja. O que é que tu gostarias de dizer a qualquer jovem em relação às eleições de janeiro? Assim, Para votarem no Bloco de Esquerda. Okay. Votem no Bloco. E para votarem. Para votarem. Votarem, fundamental votar. Mas já agora, já que posso, votem no Bloco de Esquerda. Podes à vontade, aqui não há qualquer tipo de identidade partidária, mas podem fazer todas as promoções e mais algumas que quiserem. O que é que tu dirias à Leonor com 10 anos? A Leonor com 10 anos... Prepara-te. Não sei. Se calhar não lhe dizia nada. Gostei da forma como as coisas chegaram até aqui. E se lhe pudesse fazer uma pergunta? A Leonor 10 anos? Acho que não lhe queria perguntar nada, já sei. Não, mas tens de dar uma resposta. Não podes dizer não a duas seguidas. Não sei se assim fui apanhada de surpresa. Não sei se tenho uma... Talvez a Leonor tivesse 10 anos tivesse perguntas para fazer à Leonor de 22. Então o que é que tu achas que com 10 anos perguntavas à de 22? Provavelmente perguntar-lhe que curso é que ela tinha escolhido, qual é que ia ser a minha profissão. Não sei, continuo sem grandes respostas para muitas das coisas que me perguntava a mim própria quando tinha 10 anos. Ok, perfeito. Leonor, obrigado por teres aceito Obrigada o convite. pelo convite. Foste a convidada assim mais rápida a aceitar e a vir, e só não foi mais cedo porque quase que não deu. Foi breve, foi bom, foi produtivo. Eu acredito que a conversa correu bem. Acredito que a solução para o mundo esteja um pouco nestas pequenas ações que nós podemos fazer, seja nas lutas sociais ou seja mesmo aqui sentados só os dois à conversa. Acho que é muito importante o diálogo e acho que a paz no mundo, isto aqui são muitos achos seguidos, eu acho que um dia estaremos num sítio melhor do que estamos agora. Espero que sim. Obrigado, Leonor, a todos os que nos estão a ouvir e que ouviram até agora. Espero que tenham gostado. Obrigado. É isso, votem no Bloco em janeiro.